Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Jennifer, tudo bem? Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Bom dia, professor. Bem? Professor, Diga. você poderia me explicar uma coisa? Claro. O que foi a contracultura, o movimento da contracultura? Então, David, eu acho melhor você perguntar isso para o professor de História, tá? Com Sociologia, que ele vai ter muito mais argumento para falar do que eu. Eu vou explicar de maneira bem rasa, tá? Que é exatamente o que eu sei. Quando a gente fala de movimento de contracultura, era porque existia um movimento assim que já era uma cultura bem consolidada, era uma cultura muito mais elitista, e o movimento de contracultura era você conscientizar as pessoas que a cultura que existe não é só a cultura que as elites pregam, coisa que vale, mas sim também a elite, a cultura que vem dos povos mais pobres, a cultura, enfim, que não é televisionada, essas coisas. Tá? Beleza. Que, tipo, eu tinha visto que tinha relação com o movimento juvenil nos Estados Unidos. Eu, tipo, já vi isso remotamente, só que eu não entendi muito bem. Entendi. Então, David, pela maneira rasa que eu sei, tá? Melhor você perguntar para o professor de Sociologia, que é mais a matéria dele. Para mim é isso, tá bom? Beleza, valeu, professor. Imagina. Galera, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, gente, enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu só passar para vocês uma novidadezinha, né? Que aconteceu, não sei se vocês estão acompanhando, que a China está promovendo uma reforma do Conselho Popular. Basicamente, o que seria isso? Reformas na sua vida política, vai, digamos assim. O Xi Jinping, ele conseguiu, ano retrasado, a capacidade de ficar ali vitalício, tá? Ele conseguiu mudar a Constituição, ele fica vitalício, ou seja, para sempre. Mas existem mudanças, como se fosse assim, na representação, tal, essas coisas. E essa representação hoje, esse Conselho Popular, ele mudando, bem possivelmente o que vai ser feito? Vai ser feita uma reforma que vai autorizar uma força maior da China, tanto em Taiwan como em Hong Kong. Como assim, professor? Se eu mostrar para vocês, é que a gente não teve aula sobre China ainda, tá? Então, tranquilo, que vocês não saibam com tantos detalhes assim. Tranquilo por enquanto, claro. A gente vai ter que saber, hein? Tá? Quando a gente fala de... Deixa eu até mostrar para vocês, ó. Acho que aqui dá para ver direitinho. Ó. Aqui nós temos a nossa... Deixa eu ver, para ver? Dá, né? Aqui é a China. Não tá ela inteira, mas tudo bem. Interessa só essa partezinha, ó. Aqui você tem Hong Kong e aqui você tem Taiwan. Essa ilhazinha chama Ilha de Formosa e aqui chama Hong Kong. O que acontece? Aliás, até o David perguntou semana passada, não é verdade? A China continental, quando ela passou pela Revolução Socialista de 1949, os capitalistas da China continental saíram para a ilha de Taiwan e formaram o que eles chamam de China de verdade. Então, quem que é a China? Depende. Se você perguntar para um cara de Taiwan, que é essa ilhazinha, é Taiwan. E essa aqui é a China de mentira, vai. Essa aqui é a China golpista, essas coisas. Então, Taiwan é independente? Não é que é independente. Para Taiwan, eles são a China, de verdade. Essa é a ideia, tá bom? Agora, Hong Kong, esse territóriozinho aqui, ó, ele era uma colônia inglesa. Aí, em 1997, Hong Kong fez um acordo, a Inglaterra, perdão,
fez um acordo com a China e Hong Kong voltou a pertencer aos chineses. É um acordo de 50 anos, vai de 1997 até 2047. Só que qual que é a ideia? Hong Kong concordou em voltar a fazer parte da China, desde que houvesse certa autonomia política ali. Então, eles poderiam eleger os seus próprios candidatos e por aí vai. Tá? O que vem acontecendo? Ano passado, eles já quiseram interferir um pouco mais. A Carrie Lam, que é então primeira-ministra do reino de Hong Kong, perdão, aprovou uma lei. Mais um pouquinho. Aprovou uma lei para fazer a galera de Hong Kong ser extraditada para a China, em alguns casos. Então, presos políticos, essas coisas, poderiam ser extraditados para a China, e isso já gerou um monte de protesto. Bem possivelmente esse ano, o que esse novo conselho vai querer fazer? Vai querer tirar a autonomia de Hong Kong. É bem possível que você já tenha ouvido falar naquela velha bravata, né? Hong Kong, aliás, China, um país, dois sistemas. Da onde que vem China, um país, dois sistemas? Tem gente que acha que é porque a China é aquele socialismo de mercado, ou porque é aquele capitalismo de Estado, né? Enfim, não. É porque existe dois sistemas políticos na China. O sistema político de Hong Kong, que é uma democracia, e a China, que é uma ditadura. Só que isso está acabando. Ou seja, Hong Kong é bem possível, galera, que pelo menos esse ano sofra pressões para voltar a ser uma área controlada totalmente pela China. Já Taiwan, o que acontece? Taiwan, que é, segundo eles, a verdadeira China, tem uma ligação muito forte com os Estados Unidos. E os Estados Unidos, a todo momento, fornece armas e tal. O que o Xi Jinping falou essa semana? Estados Unidos, fique esperto. Porque a gente não vai mais aceitar que vocês façam relação com Taiwan. Porque para a China, deixa eu tentar fazer um paralelo, vai. Para a China, é como se Taiwan fosse um estado paralelo. É um estado que, tipo, é um território chinês e que eles fingem que não é. É como se fosse um PCC aqui do Brasil, vai. O PCC também é um estado paralelo. Então, é um território brasileiro, só que eles têm todo um estado ali que se organizam. Como a China considera que eles são um estado paralelo, países que fazem comércio com Taiwan não podem ser levados a sério. O Xi Jinping deu ultimato. Falou, Trump, é a última vez que você vende armas e faz comércio com Taiwan. Se vocês continuarem fazendo isso, o bicho vai pegar pro seu lado. Tá? Então, assim, essa semana nós tivemos dois momentos bem tensos da relação entre Estados Unidos e China, justamente por conta de Hong Kong, que é uma coisa mais certeira, realmente vai mudar, e de Taiwan. Beleza? Tá bom? Cara, é o seguinte, ó. Se vocês bem se lembram, né? Hoje, sábado, nossa aula de geografia. Nossa aula de geografia. Nós estávamos discutindo num passado recente sobre América Latina, aspectos físicos. Se eu não me engano, galera, a última coisa que eu terminei de fazer com vocês foi apresentar o relevo da América, né? Da América como um todo. Eu acho que eu não falei do clima e não falei das correntes marítimas, não é isso? Então, deixa eu só desenhar aqui para vocês. Olha, enquanto isso, a gente precisa falar um pouquinho sobre as correntes marítimas e alguns fenômenos climáticos. Já ouviram falar em El Niño, Laninha e por aí vai? Tem a ver, galera, com as correntes marítimas e com esses fenômenos climáticos, tá? Mas antes, ó, vamos fazer aqui um mapinha. Esquemático, hein, galera? Esquemático. Esse mexe um pouco meio estranho. Normal. Nossa. Enfim, tá? Dá para entender, galera, que é a América Latina como um todo, beleza? Não ficou muito estranho. Deixa eu apagar e fazer de novo, mas vou fazer rapidão, prometo. Desenhar aqui a nossa América. Tá, beleza. Aqui a América Central.
E aqui é a nossa América do Sul. Beleza, tá quase igual, mas enfim, tá? Qual que é a ideia, pessoal? Lembra, ó? A gente vai ter o Trópico de Câncer, passando por aqui, 23 graus norte. Teremos aqui a famosíssima linha The Line of the Equator, ó. E temos aqui o 23 graus sul. Beleza. Corrente marítima, uma coisa que vocês têm que lembrar, eu vou sempre ficar reforçando com vocês, porque é uma coisa importante. Corrente marítima talvez seja um dos principais pontos, assim, quando a gente fala de climatologia, etc., que é, quando fazer em azul as correntes marítimas frias, e vou fazer em roxo as correntes marítimas quentes. Vocês lembram as consequências dessas correntes marítimas para o clima? O senhor lembra? Quando a corrente marítima é fria, o clima fica frio. Quando a corrente marítima é quente, o clima fica quente. Nada a ver, hein? Nada a ver. Não pensa nisso, pelo amor de Deus. Quando a gente fala de uma corrente marítima fria, qual que é a consequência? Em uma corrente marítima fria, o litoral fica mais seco e a gente vai ter maior amplitude térmica. Senhor, como assim? Dá um exemplo, ó. Zé, aqui passa uma corrente marítima fria, chamada de corrente de Humboldt. Aqui passa uma corrente marítima fria. Isso quer dizer que o litoral próximo onde ela passa vai ser mais seco e vai ter uma maior amplitude térmica. O que é amplitude térmica, professor? Variação de temperatura. Ou seja, onde é mais quente e onde é mais frio, né? Essa variação de temperatura. Você falou para vocês hoje, nossa, hoje, sei lá, vai de 15 a 25 graus. Quer dizer que a amplitude térmica diária de hoje, 10 graus. Aqui, nesse litoralzão, a amplitude térmica vai ser maior. Certo? Nós temos uma outra corrente marítima fria que passa por aqui, a famosíssima corrente da Califórnia. E nós temos uma outra corrente marítima que passa por aqui, que é a famosíssima corrente do Labrador. Então, ó, e tem mais uma também que passa por aqui. Dá para enxergar aqui? Dá, né? Que depende se você gosta mais de argentino ou de inglês. Para os argentinos, eles chamam de corrente das Malvinas. Eu vou colocar primeiro Malvinas, porque eu sei que vocês amam os argentinos, tá? Então, só para colaborar com a aula. Ou, como os ingleses chamam, a corrente das Falklands. Falklands. Só por que tem esses dois nomes? Porque essa corrente, ela recebe o nome, né? É dado o nome de acordo com as ilhas aqui, ó, que são disputadas pelos ingleses e pelos argentinos. Os argentinos, que alegam que a ilha dele, mentira, é dos ingleses, chama de Malvinas, e os ingleses falam que são as Falklands. Isso quer dizer o quê, galera? Que por todos esses lugares onde está passando a corrente marítima fria, há uma tendência de formação de um clima mais seco. Isso é verdade? Vai formar mesmo? Claro que vai. Para vocês terem uma noção, nós temos aqui, ó, nessa partezinha do território, um grande desertão, que eu vou chamar de um grande deserto do Arizona, consequência também da passagem dessa corrente marítima fria. Nós temos aqui, na costa oeste da América, o deserto mais seco do mundo. Aqui vocês que pertencem à elite burguesa paulista, costumam viajar pelo mundo, com certeza já foram visitar, né? O famosíssimo deserto do Atacama. Quem nunca? Foi dar uma passadinha nos Andes, depois visitou Atacama. Tem aqui o deserto de Sal na Bolívia também, muito bonito para vocês irem. Eu nunca fui, tá? Mas acho que é bonito. Mentira, eu já viajei esqueci o nome lá, o Google, aquele que é imagem de satélite, tá? Eu sempre viajo por esses lugares, tá bom? É que você só vai para Paris, né, Ricardo? É muito chique, né? Não é qualquer coisa, assim, claro. E aqui, ó,
nós temos galera no sul da Argentina. Aí vocês com certeza já foram também, né? Para Patagônia, Bariloche. Quem nunca foi esquiar? É que nem... eu, particularmente, não gosto muito de esquiar na América do Sul. Só esquio lá na Europa, na Suíça e tal. Mas aqui a gente também tem, galera, o grande deserto da Patagônia. Então, vocês percebem como, por onde passam correntes marítimas frias, aqui não vai ter um grande deserto exatamente, mas é uma região mais seca. Não chega a ser um deserto, mas é mais seco, tá bom? Então, vocês percebem que por onde passa a corrente marítima fria, há uma tendência de formação de um clima mais seco. Atacama, aliás, dica, é o deserto mais seco do mundo. Deserto mais seco do... Não é o maior deserto do mundo, claro. O maior deserto do mundo é a Antártica. A Antártica é um deserto? Sim. Deserto não tem a ver com areia, tem a ver com pluviosidade. A Antártica é o maior deserto do mundo. Mas o deserto quente mais seco do mundo é o do Saara. Mas o deserto mais seco do mundo é o do Atacama, lá no Chile. Tá bom? Atacama, Patagônia e Arizona são os 3 grandes desertos aqui. E, por onde passam correntes marítimas quentes, a tendência é que nós tenhamos climas mais úmidos. Aqui nós temos a famosíssima corrente da Flórida. Deixa eu só colocar aqui para vocês, né? Correntes marítimas quentes tendem a formar climas mais úmidos e menor amplitude térmica. Tá? Então aqui, ó, passa a corrente da Flórida, a gente já até viu. Essa corrente da Flórida chegando lá na Europa vai ser chamada de corrente do Golfo. É a mesma corrente marítima, a única coisa diferente é o nome, tá? Por aqui, nós vamos ter uma corrente marítima que se divide, parte para o norte da América do Sul, conhecido como a corrente das Guianas, e parte aqui, ó, para o sul da América, que é a corrente que banha o Brasil. O Brasil ele é muito criativo para dar nome para a corrente. Então, a gente vai dar o nome dessa corrente de corrente do Brasil. Beleza? Então, ó, essas aqui são as principais correntes marítimas. E lembrando, se passa a corrente marítima quente, Zéu, quem nunca, né? Foi para a Disney e pegou um dia chuvoso. Aí estraga o nosso passeio, poxa, que coisa triste. Então, ó, a Flórida aqui, extremamente chuvosa. Se você for pegar Cancún, galera, também, outro ponto, né? É bastante chuvoso. Também pela passagem dessa corrente marítima quente. E o litoral brasileiro, galera, convenhamos, extremamente chuvoso também. Também pela passagem dessa corrente marítima quente. Não, professor, esse desenho é errado. Desenho no Nordeste chovendo. Vocês sabiam, né, que o Nordeste ele é chuvoso? O Nordeste é chuvoso? Sim. Aliás, foi até errado minha frase, né? Não é que o Nordeste é chuvoso. Algumas regiões do Nordeste são chuvosas. A gente tem que tirar um pouco da cabeça essa coisa, né, que o Nordeste é alguma coisa. Se eu falar para vocês, o Sudeste é alguma coisa. Tá, mas o Sudeste o quê? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. O Nordeste é a mesma coisa. O Nordeste tem ali vários estados. Tem Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, etc. Então depende muito da região que você está falando. O Nordeste, o litoral, também conhecido como Zona da Mata, é extremamente chuvoso. O que é seco no Nordeste é o sertão nordestino. Aí sim é seco. Mas que é mais para o interior, né? Mas o litoral nordestino, galera, ele é extremamente chuvoso. Tudo bem? Então esse aqui, ó, é o esqueminha de correntes marítimas e zonas mais chuvosas e mais secas. Quem quiser, galera, tira um print, que eu preciso ainda falar de umas outras coisinhas, principalmente relacionada aqui à corrente de Humboldt. Tá? Alguém tem dúvida até agora? Tem. Fala aí, David, pode falar. Professor, eu sei que não tipo, já passou, mas eu queria entender como que o clima mediterrâneo é formado através das correntes, sabe? Entendi. Porque sempre quando a gente analisa a corrente, só tem clima extremo, sabe? Aparentemente, ou muito úmido, ou muito seco. Aí eu queria entender, tipo, quando que vai ocorrer o clima mediterrâneo.
Então, na verdade, David, o que a gente percebe assim, geralmente, tá? Em regiões que são próximas do trópico, regiões próximas do trópico, ou 23 graus sul, ou 23 graus norte, que tem a passagem de uma corrente marítima fria, favorece o aparecimento de um clima mediterrâneo. Favorece. Mas nem sempre, David. Por exemplo, no Mediterrâneo mesmo. No Mediterrâneo não passa nenhuma corrente marítima lá. E mesmo assim você tem um clima mediterrâneo. Mas os outros locais, geralmente, próximo do trópico, e passa a corrente marítima fria, você vai ter a formação de um clima árido, próximo daquela região, um clima semiárido, e um pouco mais assim, um clima mediterrâneo. Por exemplo, nos Estados Unidos, aqui passa a corrente da Califórnia. Você tem um clima árido aqui, um semiárido que tangencia esse clima árido, e um pouco mais para cima um clima mediterrâneo. No Chile é a mesma coisa. Você tem um clima árido, que é o Atacama, próximo você tem um clima semiárido, e depois você vai ter um clima mediterrâneo. Na Argentina a mesma coisa. Árido, semiárido e mediterrâneo. Então, exceto no Mediterrâneo mesmo, que não passa corrente marítima. Nos outros locais, na Austrália é assim também. Quando está próximo do trópico e passa uma corrente marítima fria, favorece o aparecimento do clima mediterrâneo. Tá bom? Ok, valeu, professor. Imagina. Fala aí, Nath, pode falar. Oi, professor, bom dia. Bom dia. Eu tenho duas perguntinhas. Eu posso falar que corrente fria, então, favorece a formação de desertos ou não? Pode sim, Nath. Aliás, é um dos fatores favoráveis. Certinho, pode sim. Tá. E aí, minha outra dúvida é se essa corrente aí que você colocou das Guianas, que passa pelo Brasil também, é ela que tem, quando estava explicando... quando o Júlio estava explicando relevo, a questão do Planalto da Borborema, é ele que faz aquele barla-vento e solta-vento? Sim, também. Sim. É sim. É. Ele deve ter comentado com vocês, né, que o sertão, um dos motivos do sertão nordestino ser seco é justamente a questão do barla-vento, solta-vento e tal, né? Tenderia a ser um pouco mais chuvoso se não tivesse o Planalto da Borborema ali próximo da região do Agreste, antes de chegar no sertão. Sim, tá certo. É assim. Tá bom, obrigada. Bom, imagina. Bom, galera, já tirou o print, né? Beleza? Vamos especificar um pouco mais agora, ó, nessa corrente aqui, famosíssima corrente de Humboldt. Como foi recente isso, então o Júlio não deve ter começado a falar para vocês de climatologia, provavelmente, né? Ele já começou o clima? Acho que não, né? Não. Não? Tá. Então, ó, algumas coisas que eu vou falar, aceitem, porque eu não tenho tempo de explicar. Mais pra frente, aliás, eu até vou explicar um pouco mais. Quando o Júlio já tiver falado, lá no segundo semestre, eu vou reforçar com vocês a circulação geral da atmosfera. Vento alísio, contralísio, tudo tal. Mas, galera, como a matéria dele é clima, né? Climatologia, a matéria dele, eu vou deixar primeiro ele falar. Como eu sei que é uma matéria difícil no segundo semestre, vocês provavelmente já vão ter esquecido de novo. E aí, no segundo semestre, quando eu falar de África, aí eu reforço com vocês a circulação geral da atmosfera. Só que eu preciso que vocês saibam que existe um vento que atua, que é o chamado vento alísio. Então, eu só vou citar ele, falar como que ele atua. Mas os motivos da sua formação, se ele está dando relevo, possivelmente o próximo assunto já vai ser clima, já, tá? Aí vocês já vão entender a formação do vento alísio, a diferença de alta e baixa pressão e tal. Então, vamos lá, ó. Deixa eu apagar aqui a lousa. Porque, assim, uma coisa muito intensa, galera, muito importante que acontece aqui na América é um fenômeno conhecido como o El Niño. Eu primeiro vou colocar para vocês, ó. Eu vou fazer dois desenhos. Um desenho explicando a situação normal. Ou seja, o que acontece quando atua normalmente, não tem El Niño, Laninha, não tem nada, nenhum fenômeno atmosférico. E depois eu vou fazer para vocês a situação de El Niño. Ou seja, quando o El Niño atua. Tá? Então, primeiro aqui, desenhar só a América do Sul. Essa aqui, juro que é a América do Sul, tá bom? E aí você tem o 0 graus e você tem aqui o 23 graus sul. Beleza. Lembrando, ó, que isso aqui não é o ninho, tá? Isso aqui é a situação normal.
o que acontece o ano inteiro, etc. Todo ano. Como eu falei para vocês, tem aqui a passagem de uma corrente marítima fria, a famosíssima corrente de Humboldt. Beleza. Só que ao mesmo tempo que essa corrente de Humboldt passa, olha o que vem soprando aqui, ó. Vem soprando um vento nessa direção, conhecido como o vento alísio. Isso aqui que é o vento alísio. Júlio vai explicar a formação dele. Eu vou explicar o que ele é, tá? O vento alísio, ele é um vento, talvez o mais famoso que existe no mundo, o que mais causa consequências importantes, que é um vento que sopra do 30 graus, tanto norte quanto sul, em direção à linha do Equador. Isso tem a ver com a diferença de pressão atmosférica. Aqui é uma zona de alta pressão, aqui é uma zona de baixa pressão atmosférica. Mas relaxa, por enquanto, para essa matéria não precisa saber, tá bom? Então, ó, percebam que nós temos a corrente de Humboldt, e galera, corrente é água, tá? Corrente marítima é água, e a massa de ar atuando. O que acontece? A corrente de Humboldt, por ter uma característica fria, ou seja, uma corrente fria, olha o que vai acontecer, ó. Imagina que essa aqui é a água do Pacífico. Então aqui, ó, o Oceano Pacífico, bonitinho, tudo tal. Vem a corrente de Humboldt. Então, a corrente de Humboldt, ela é uma corrente marítima fria, ou seja, a água é bastante densa dessa corrente de Humboldt. Então, quando ela se encontra com as águas quentes do Pacífico, o que ela faz? Percebe? Então, ó, aqui tem água quente do Pacífico, que está recebendo sol, insolação e tal, água quente do Pacífico. Aqui vem a corrente de Humboldt. Ela vem, água fria, se instala por baixo dessa água quente. Isso quer dizer, galera, que nessa costa do Pacífico, a gente tem água quente superficial e água fria lá embaixo. Ou pelo menos teria. Sabe por quê? Olha o que está atuando aqui, ó. O vento alísio. O vento alísio é como se fosse uma espécie de ventilador. Um ventilador que faz isso aqui, ó. Aí, ele empurra essa água quente e faz subir água fria. Então, de novo, ó. Água quente do Pacífico, água fria da corrente de Humboldt. Ela vai vindo, se instala por baixo porque é mais densa. Vento alísio soprou, empurra água quente e faz subir essa água fria. Esse fenômeno de fazer subir a água fria é um fenômeno que acontece, galera, nessa costa aqui, ó. Nas águas. Esse fenômeno se chama ressurgência. Isso aqui que é a ressurgência. A ressurgência é a ascensão de água fria. Ou seja, é a subida da água fria que estava lá embaixo. Professor, tá, e daí? E daí que tem a ressurgência? E daí que a água fria, e olha que questão interessante, galera, com química e tal. Porque tem a ver com a solubilidade dos materiais. Que eu confesso que eu não sou especialista, não sei explicar com tanta ênfase assim, tá? Mas a água fria, por algum motivo, ela é mais capaz de sustentar oxigênio. Se ela tem mais oxigênio, ela vai ter mais matéria orgânica. Se ela tem matéria orgânica, essa matéria orgânica, galera, é matéria-prima para quê? Aliás, é alimento para quê? Para peixes. Ou seja, a ressurgência, que é esse fenômeno do vento alísio, empurrar água quente superficial e fazer subir a água fria que estava lá embaixo na superfície, faz aqui, ó, com que Chile e Peru tenham um litoral com água fria, que favorece a concentração de oxigênio, consequentemente a concentração de matéria orgânica, que atrai peixes. Entenderam, galera? Tá bom? Aliás, ó, vocês que costumam comer nos melhores restaurantes que existem por São Paulo, são a elite burguesa paulista, com toda certeza. Quando você vai comer num restaurante peruano, o que geralmente você come no restaurante peruano? O famosíssimo ceviche. Eu sei que hoje existe ceviche em qualquer lugar, né? Existe ceviche até em restaurante de comida japonesa e tal. Mas aquele peixinho cru, com limãozinho, cebola, tal, essas coisas, isso é uma alimentação típica peruana. Por quê?
Peixe cru, peixe, pesca de maneira geral, é muito favorável no Peru. Aliás, existe uma briga histórica para saber de quem é o ceviche. Porque vocês sabem que chilenos e peruanos não se dão muito bem, né, na América Latina. Eles têm brigas ali, históricas, aliás. Aliás, os chilenos não se dão muito bem com ninguém. Brigam com a Bolívia, brigam com o Peru, etc. Uma das brigas que eles têm é justamente por saber da onde que é o ceviche. Se o ceviche ele é chileno ou se ele é peruano. Mas as principais teorias, principais hipóteses dizem que o ceviche é uma alimentação peruana, tá bom? Eu particularmente gosto, né? Então acho bem gostosinho, enfim. Ou seja, a galera do Peru pede bastante peixe justamente por conta da ressurgência que ele acontece. Certo? Fala aí, David, pode falar. Peraí, professor, você tinha mencionado que a água quente do Pacífico, mas não tem corrente fria? Por que é quente? Eu não tô entendendo. Então, concordo, David, ó. Ela seria quente, porque pensa, ó, quando vem a água quente do Pacífico é superficial só, tá? Imagina que você tem porque aqui é uma região muito próxima da linha do Equador. Então tá sempre recebendo muita insolação, raios, tal, essas coisas. Então essa água ela vai se aquecendo. A corrente marítima de Humboldt, ela vem aqui do Polo Sul, tá? Ela vem do Polo Sul. Então imagina, ela vem vindo e já tem uma água que está sendo aquecida pelos raios solares. Quando essa água vem, as duas se encontram, a água fria de Humboldt e a água quente do Pacífico. A água fria de Humboldt, por ela ser mais densa, porque ela é mais fria, ela se instala por baixo dessa água quente. Que estava quente, não porque ela veio quente, porque ela também veio da corrente de Humboldt, mas porque ela se aqueceu graças aos raios solares, por estar numa região próxima da linha do Equador. E aí bate o vento alísio, empurra essa água quente e faz subir a água fria. Tá bom? Beleza, entendi. Valeu, professor. Esse fenômeno é a famosíssima ressurgência. Ah, você não entendi, isso é o El Niño? Não, isso não é o El Niño. Isso aqui é o que acontece normalmente, tá, galera? Que eu falei pra vocês, ó, isso aqui é o que acontece normalmente. Normalmente é o que acontece, normalmente. Mas nós temos uma situação de El Niño. Isso aqui que é El Niño. El Niño é quando a gente vai ter, talvez se vocês só decoraram o fenômeno do El Niño, vocês vão ver que faz muito mais sentido vocês entenderem, aí vocês não precisam ficar decorando. Quem decorou deve ter decorado aquela frase pronta. El Niño é o aquecimento das águas do Pacífico. Tá errado? Não. Na verdade, sim. Eu diria que não é um aquecimento. É o deixar de resfriar as águas do Pacífico, tá? Mas essa decoradinha, tá bom, beleza. O El Niño é o aquecimento, vou colocar entre aspas, porque na verdade é um não resfriamento, a gente já vai entender, das águas do Pacífico. Isso aí, daí. Quando que a união acontece? Geralmente ele ocorre de outubro até março. Sendo, galera, que o seu pico vai acontecer, o período que ele vai estar mais forte, vai acontecer mais ou menos em dezembro, tá? Professor, de quando em quanto tempo ele acontece? Todo ano ele acontece? Não. É um fenômeno não periódico. Ou seja, o que eu estou falando para vocês? Que é um fenômeno que pode acontecer esse ano e pode ser que não aconteça ano que vem. Pode ser que aconteça daqui 2 anos, daqui 3 anos. Pode ser que aconteça 5 anos seguidos. Pode ser que não aconteça nos próximos 10 anos. Cara, de verdade, isso tem muito a ver, e aí, de novo, né, é uma parte um pouco mais técnica da climatologia, chamada de oscilação decadal do Pacífico, tá? Isso tem a ver com a movimentação de ventos que acontece ali no Oceano Pacífico, que o Júlio vai explicar mais para vocês, porque senão precisaria de mais que uma aula, com toda certeza. A gente vai ver isso quando falar de África, tá? Porque ali tem tempo hábil para a gente conseguir fazer isso. Essa circulação geral da atmosfera lá no Oceano Pacífico. Mas entendam que é um fenômeno não periódico. A gente não tem como prever quando que vai acontecer. A gente sabe que acontece. E, na verdade, a gente não consegue nem saber as causas do El Niño. Existem várias coisas que não têm uma causa muito forte.
Por exemplo, o Júlio deve ter comentado com vocês, né, que nem a Nath falou aí, que o sertão é seco. Beleza, o sertão é seco. Um dos motivos é o Planalto da Borborema. Beleza. Por que mais ele é seco? Porque, convenhamos, galera, São Paulo também. São Paulo tem aqui uma Serra do Mar, que é mais alta que o Planalto da Borborema, mais alta, ou seja, São Paulo também está no sotavento da MTA, né, da massa tropical atlântica, ou seja, está no sotavento das massas marítimas, e São Paulo não é um deserto. Por que o sertão é tão seco assim? Ah, professor, é por causa do vento que vem da Amazônia. Convenhamos que o sertão está muito mais próximo da Amazônia do que propriamente São Paulo. Então, o motivo é que em cima do sertão existe uma zona de alta pressão geoestacionária, ou seja, uma zona de alta pressão que sempre vai estar lá. E zonas de alta pressão expulsam ventos úmidos. Esse é o motivo. Agora, por que existe uma zona de alta pressão ali? A climatologia não sabe explicar. Por quê? Porque o natural na linha do Equador é a gente ter zonas de baixa pressão que favorecem climas úmidos. Mas o sertão é uma anomalia. Só por que ele é uma anomalia? Não sei. O senhor vai cobrar na prova? Não vai cobrar, relaxa, tá? Mesmo porque, imagina, nem a ciência sabe explicar, imagina vocês, tá bom? Imagina vocês assim, tipo, imagina eu também, claro, tá bom? Então, a gente tem o aquecimento das águas do Pacífico, geralmente de outubro e março, não periódico. Não sabemos exatamente quando ele vai acontecer. Mas a gente sabe o que acontece. O Alísio deixa de atuar ou se enfraquece muito. O Alísio deixa de atuar ou se enfraquece muito. Sério, professor? O vento Alísio, aquele que eu estudei no ensino médio, tal, responsável por várias coisas, por trazer umidade para a linha do Equador, esse mesmo. Professor, e por que ele deixa de atuar ou se enfraquece muito? Não sei. Nossa, professor, uma burra. Não sou, galera, tá? Quer dizer, enfim. Nesse caso aqui, pelo menos não por isso. O Alísio, não existe uma explicação científica o porquê ele faz isso. A gente verifica que, periodicamente, de outubro a março, em alguns anos, ele se enfraquece ou deixa de atuar. Vamos tentar pensar nas consequências? Galera, vocês viram, né? Que a ressurgência aqui, ela só acontece porque o vento Alísio está empurrando essa água quente superficial. Se você não tem o vento Alísio, qual vai ser a consequência? Não há ressurgência. O que a ressurgência fazia mesmo? A ressurgência, ela fazia com que a água fria lá embaixo da superfície atingisse a superfície. Ou seja, a ressurgência, ela esfriava o Oceano Pacífico, trazia aquela corrente marítima fria próxima da superfície. Como não há ressurgência, não vai esfriar o Oceano Pacífico. Aquela água fria que está lá embaixo não vai atingir a superfície. Percebe por que a gente fala que é um aquecimento das águas do Pacífico? Não é que é um aquecimento em si. É que, na verdade, a corrente marítima fria vai continuar lá embaixo. Não tem ressurgência. Então, a água que vai ficar na superfície é uma água mais quente. Não há ressurgência. Aquece as águas do Pacífico. Eu vou até colocar aqui, ó. Na verdade, é um não resfriamento. Tá? É um não resfriamento das águas do Pacífico. Se não tem ressurgência, vamos pensar aqui nas consequências? Primeiro, não tem ressurgência, não vai ter água fria, não vai ter matéria orgânica, não vai ter oxigênio. Consequentemente, afasta os peixes. Primeira consequência, menos pesca no Peru e Chile. Aliás, para quem não sabe, esse é o motivo de chamar El Niño, tá? Por que chama El Niño, professor? El Niño, olha quando que acontece. De outubro a março, sendo que o pico acontece em dezembro, época próxima do Natal. É uma referência ao El Niño Jesus.
Por isso que chama El Niño fenômeno. É uma referência ao El Niño Jesus. Os pescadores da época, achando que era uma punição divina por eles terem sido malvados ao longo do ano, coisa que o valha, percebiam que sumiam os peixes na época próxima do Natal. E eles falavam, nossa, é um castigo do menino Jesus, do El Niño Jesus, tá? Na verdade, como a gente não sabe exatamente o que causa o enfraquecimento dos alísios, vai que é um castigo dele mesmo, né? Não sei, galera, tá? Mas, enfim, cientificamente falando, não é culpa do menino Jesus. Talvez, de verdade, possa ser, não sei. Mas, enfim, não há ressurgência, então vai enfraquecer o vento alísio e isso prejudica a pesca no Peru e no Chile. Deixa eu ver o que o Ian falou aqui. Acho que é porque os gases têm maior solubilidade de água fria. Sim, então, Bia, é isso mesmo, tá? Agora, o porquê isso acontece exatamente, confesso que eu não sei, Bia. Ricardo, você fala que a água quente e fria. Tem uma temperatura média dessas águas? Tem. Geralmente em torno de 23 graus, Ian. Tá? 23 graus. 23 graus é uma água, assim, normal, vai, digamos, para um oceano. Mas é bem perceptível quando você, Ian, que pertence, né, à elite burguesa econômica paulista, já deve ter viajado, por exemplo, ou você vai para os Estados Unidos, para a Califórnia, por exemplo. A Califórnia é banhada por uma corrente marítima fria. A Flórida é banhada por uma corrente marítima quente. É bem diferente até a percepção que você tem da temperatura das águas. Talvez quem já tenha se banhado, ou no Chile, no Peru, etc., também perceba essa diferença muito. Você consegue perceber até no Brasil mesmo. Porque no Brasil, se você pegar bem o sul do território brasileiro, Florianópolis, por exemplo. Florianópolis, depende da época do ano, vem um resquício de corrente das Malvinas, de corrente das Falklands. Então, a temperatura do oceano ela já vai ser muito mais frio do que a temperatura do oceano aqui no litoral paulista, em Ubatuba, enfim, depende para onde vocês vão. Certo? E quando eu falo que cai a temperatura, nossa, deve cair 20 graus. Não é assim também, tá? A temperatura cai no máximo, uns 6, 5 graus de temperatura, no máximo. Beleza? Então, pessoal, ó, prejudica a pesca no Peru e no Chile. Claro, não tem ressurgência. Se não tem ressurgência, essa matéria orgânica não atinge a superfície, não atrai os peixes. E aí os pescadores, desesperados para fazer o seu ceviche, não conseguem pescar e colocam a culpa no El Niño Jesus. Beleza? Então, ó, menos pesca no Peru e no Chile. Como a gente vai ter um aquecimento das águas do Pacífico, consequentemente, a gente tem um clima um pouco mais chuvoso no Pacífico. Deixa eu colocar até, né? No litoral do Pacífico. Como assim, professor? O litoral do Pacífico, como ele vai estar mais quente, consequentemente evapora mais água, isso vai trazer mais nuvens aqui para o litoral e vai fazer com que chova um pouquinho mais. Não que assim, nossa, agora sim, agora o deserto da Atacama virou uma Amazônia, não é isso? Mas vai ser um clima um pouquinho mais chuvoso, já que as águas vão estar um pouquinho mais quentes. Tá bom? Se vocês forem pensar, galera, aqui, ó, vocês têm que lembrar que a Terra não é plana, né? Todo mundo concorda com isso? A Terra não é plana, beleza. Para cá, a gente vai ter um paizinho. Tá pegando aqui na lousa, né? Deixa eu ver. Tá, beleza. Para cá a gente vai ter um paizinho. Um paizinho chamado de Austrália. A Austrália é um país que meu enteado, galera, tem muito medo. Toda vez que eu falo alguma coisa para ele, eu falo, ó, cuidado que a gente vai para a Austrália, hein? Porque ele é bem fã do Felipe Neto, assim, e ele fica assistindo um monte de vídeo, né? E tem um monte de vídeo que fala assim, você já viu os bichos estranhos que tem na Austrália? Tudo que você for ver assim, morcego gigante, aranha gigante, escorpião, não sei o que lá, enfim, tudo tá na Austrália. Então eu sempre assusto ele, falando quando ele tá malvado, essas coisas, falo assim, ó, cuidado que a gente vai pra Austrália e tal. Ele morre de medo. Mas enfim, voltando aqui. Você tem aqui o vento alísio, né, que está empurrando essa água quente superficial. Isso numa situação normal. Isso quer dizer, galera, que a água quente ela vai se concentrar próximo dessa região. Vocês percebem que o vento alísio ele está empurrando, ele vem nessa direção. Então ele está empurrando a água quente tanto para o sudeste asiático quanto para a costa leste da Austrália. Então, numa situação normal, a gente vai ter uma concentração aqui de água
quente. Como há uma concentração de água quente, consequentemente, o litoral da Austrália, ele vai ser bastante chuvoso. Isso numa situação normal. Repito, isso numa situação normal. É um litoral da Austrália bastante chuvoso. Quando você tem El Niño, o vento alísio não atua. Então, ele não vai empurrar essas águas quentes para ficar na costa da Austrália. Consequentemente, a costa leste da Austrália, ela fica mais seca. A costa leste da Austrália fica mais seca. No Brasil, professor, o que vai trazer de consequência para o Brasil? No Brasil, duas consequências, elas são bastante notáveis. Primeiro, mais seca no Nordeste, ou seja, em ano de El Niño, o Nordeste ele fica ainda mais seco que o comum, e São Paulo, o Sul e o Sudeste, de maneira geral, ficam mais chuvosos. Tá? Então, no Brasil, o El Niño ele vai causar mais seca no Nordeste, agrava ainda mais o problema de seca que eles têm, e no Sul e no Sudeste com mais chuvosos. Eu me lembro, galera, que... Vocês também se lembram, com toda certeza. Em 2013 e 2014, foram anos que a gente teve uma crise hídrica aqui em São Paulo. Vocês se lembram que secou Cantareira, todo aquele papo e tal? E aí, na época, o Alckmin era o nosso governador, né? E ele falou assim, que com certeza os céus iam ajudar São Paulo para que São Paulo tivesse maior quantidade de chuvas. E realmente, o El Niño, Menino Jesus, sei lá quem, ajudou, galera, tá? Ajudou com que chovesse mais no litoral de em São Paulo, que enchesse os reservatórios novamente. A gente estava até na reserva estratégica, estava com um monte de problema, tá? E aí foi ano de El Niño, um dos El Niños mais fortes dos últimos tempos. E aí trouxe uma consequência gigantesca de mais chuvas para o sul e para o sudeste. O Cantareira, que estava no reservatório estratégico, ele tem uma reserva estratégica, passou em menos de um ano para 50% da sua capacidade. Exatamente, Bia. Jesus está do nosso Deus é brasileiro. Deus é brasileiro, tá? Então a gente teve mais chuvas, tanto no sul quanto no sudeste, enchendo de novo os nossos reservatórios. Tudo bem, galera? O que é o El Niño? Tá vendo? Ó, geralmente, se vocês forem procurar algum tipo de texto para estudar o El Niño, porque é um tema bastante recorrente nos vestibulares, eles vão fazer vocês, ó, no El Niño, você tem o aquecimento das águas do Pacífico, enfraquece os alísios, mais chuvas no sul, mais seca no Nordeste, mas, claro, se você quiser, você pode ficar decorando isso. Mas existe tanta coisa que você tem para decorar, que eu acho que faz mais sentido vocês observarem o fenômeno e tentarem entender o que está acontecendo e por que está acontecendo. Tá bom? Fala aí, David. Professor, eu entendi por que ocorre a seca no Nordeste, porque o vento alísio é tipo uma corrente de ar mais úmida. Mas eu ainda não entendi por que o Sul e o Sudeste fica mais chuvoso. Tem uma massa de ar aqui, David. Tem uma massa de ar chamada de... Acho que vocês vão precisar um pouco de clima do Brasil, tá? Eu vou dar uns spoilers da aula do Júlio, mas juro que é para um bem maior. Tá? Existe aqui, bem em cima da Amazônia, uma massa de ar. Uma massa de ar chamada de MEC. A massa equatorial continental. Toda vez que fala assim, nossa, por que chove em determinada região do Brasil tal época do ano? 90% de chance de ser a MEC. A massa equatorial continental. É uma massa que se forma em cima da Amazônia e que durante o verão ela se espalha para outras regiões. Pensa assim, David, ó, aqui em São Paulo, por exemplo, nosso clima é tropical de altitude. Isso quer dizer que ele vai ser muito mais chuvoso no verão do que no inverno. Por que ele é mais chuvoso no verão? Porque no verão, a MEC, essa massa equatorial continental, ganha força e chega até o sudeste. Só que em situações normais, o vento alísio, ele funciona como se fosse uma espécie de breque. Porque tem aqui, ó, a MEC, que tenta atingir o sudeste, só que tem o vento alísio. Então fica um contra o outro. Então a MEC não chega tão longe como ela poderia chegar. Quando o vento alísio não está atuando,
a MEC ela tem ampla liberdade para conseguir chegar até o sul e o sudeste. Então ela vai com muito mais força, levando muito mais a umidade que vem da Amazônia. Aliás, talvez você já tenha ouvido falar, né, obviamente, que é muito perigoso você desmatar a Amazônia. Um dos motivos pelo qual é perigoso você desmatar a Amazônia é porque a umidade do ar que faz com que tenha chuvas no centro-oeste, no sudeste, etc., grande parte provém da Amazônia. Quando a gente retira essa cobertura vegetal, a gente deixa essa massa equatorial continental mais seca e, consequentemente, vem menos chuvas para o sul e no sudeste. Tá? Mas voltando para o El Niño, sem o vento alísio, a MEC consegue se espalhar com muito mais força pelo território brasileiro, causando mais chuvas no sul e no sudeste. Tá bom? Beleza, valeu, professor. Mas, Jair, exatamente. Porque, assim, climatologia é meu assunto preferido, assim, entendeu? É o que eu mais gosto de falar de geografia física, mas eu não posso ficar atrasando, que a gente tem outras coisas para comentar também. Climatologia, o Júlio que vai falar para vocês, tá bom? Cara, mais alguma dúvida aqui? Então, tira o print aqui, ó, da lousa. Peça um ceviche hoje, que é gostoso, na hora do almoço. Posso pagar? Vou pagar, hein? E, galera, nós vamos ter aqui também ela, a famosíssima Laninha. A Laninha ela é menos comentada, né? Ela é menos... porque ela traz menos consequências. Lembra, né? Tudo que for comentado pra gente, tudo que aparecer mais na mídia, porque causa mais consequências. A Laninha... Por que chama Laninha? Por causa da Maria? Não, não é por causa de nada, tá? É só por ser o contrário do El Niño. Então, a Laninha é o contrário do El Niño. A Laninha, ela vai ser um fenômeno de fortalecimento dos alísios. Professor, por que ela acontece? Não sabemos. Mas fato é, se fortalece os alísios, a gente vai ter mais ressurgência, ou seja, mais daquele fenômeno das águas frias lá debaixo da superfície conseguirem atingir a superfície e, consequentemente, isso vai causar um resfriamento do Pacífico, das águas, né? Não do Pacífico como um todo. Das águas do Pacífico. Também é um fenômeno não periódico, mas que, ao contrário do El Niño, o El Niño geralmente acontece na passagem do ano, de outubro até fevereiro e tal. A Laninha, geralmente, ela acontece no meio do ano. O senhor está me falando, então, que pode ter um ano em que aconteça El Niño e Laninha? Sim, tá? Existem anos, aliás, isso já aconteceu bastante vezes na história, em que na passagem do ano nós tínhamos o El Niño, então o alísio ele se enfraquecia por algum motivo, né, que, sei lá, só o El Niño mesmo sabe explicar, e a Laninha aconteceu no meio do ano. Então pode acontecer sim os dois fenômenos no mesmo ano. Se você tem um resfriamento das águas do Pacífico, cara, é só pensar que as consequências são exatamente contrárias às consequências do El Niño. Então a gente vai ter, por exemplo, a costa do Pacífico. A gente pode colocar mais seco, mas mais peixes. Ou seja, os pescadores do período Chile vai tomar água mais fria, aumenta a solubilidade de oxigênio, atrai mais matéria orgânica, consequentemente atrai mais peixes. Eles pescam, comem mais ceviche e ficam mais felizes, tá?
para a costa leste da Austrália. Vai favorecer ainda mais aqueles bichos estranhos que gostam de água, porque a gente vai ter mais chuvas. Um litoral muito mais chuvoso. Claro, pessoal, o alívio está mais forte, concentra mais água quente na costa leste australiana. Para o Brasilzão, é nóis. A gente vai ter o sertão do Nordeste mais úmido, um pouco mais chuvoso. Já o Sul e Sudeste do Brasil, um pouco mais secos. Então percebam que é só você pensar exatamente no contrário que acontece no El Niño, tá? De verdade, galera, eu já estou assim, indo bastante além, porque como é um fenômeno um pouco estranho ainda, a climatologia não sabe explicar exatamente como acontece, o que acontece e tal, não se cobra com tanta profundidade isso nos vestibulares. Claro, pessoal, se cobrar com profundidade é pedir para a questão ser anulada porque algum errinho eles vão cometer, alguma hipótese eles vão colocar que não é uma hipótese comprovada cientificamente e tal. Então, geralmente, o que eles pedem é o que é o El Niño, aquecimento das águas do Pacífico causado pelo enfraquecimento do vento alísio e as consequências. É isso, tá? E a laninha é a mesma coisa. O que é a laninha? É um fortalecimento do alísio, causa um resfriamento e as consequências. É coisa bem direta mesmo, tá? Porque como a explicação é muito complexa, muito difícil, dificilmente isso vai aparecer no seu vestibular. Mas cai bastante. Só que cai bem direto. Causa, quase assim, né? Tipo, o que acontece e as consequências. Certo? Então, só uma dica, né? Próxima vez que você for comer ceviche, vai dar papo legal para bater com a sua família. Ou sabe esse ceviche aqui? Ele acontece por conta da ressurgência que tem lá no Oceano Pacífico. Sim, sim. A corrente de Humboldt, uma corrente fria, aí você começa a explicar, aí se o pessoal estiver gostando, você já pode falar do El Niño, Laninha e tal. Vai dar papo legal para você ter no seu próximo almoço. Tá? Brincadeira, não faça isso não. Ou faça, vai que você gosta, né? Não sei. Vai que sua família gosta. Posso apagar a lousa, galera? Já tiraram um print aqui? Quem não tirou, tira um print. Tem alguma dúvida? Vocês podem conversar também da reunião. Nossa, galera, de verdade, tem uma foto que tá muito engraçada. Assim, tem a reunião ministerial e aí depois tem uma foto assim da reunião do Voldemort com os comensais da morte, assim, ó. Tá igualzinho a disposição dos comensais da morte e a reunião ministerial. Na verdade, tem umas coisas péssimas ali, hein? Vocês viram o Ricardo Salles? Não, aproveita que a galera tá preocupada com o Covid, vai passando lei ali, ó, a favor do desmatamento e tal. O Paulo Guedes, tem que vender essa bosta aí logo. A bosta é o Banco do Brasil, tá? Enfim, uma reunião de alto nível. A gente fica feliz, assim, de ver os nossos representantes com um nível tão legal. O Entraub falando que só tem FDP, que tem que prender todo mundo do STF. O Adamares começando a falar que o Covid-19 estava incentivando o aborto. Eu juro, galera, é cada gente louca, meu Deus do céu. Vocês viram, né, que ela falou que com o Covid-19 existiam mães. Primeiro ela falou que existiam ONGs, não ONGs, né, mas organizações, provavelmente é ONGs que ela estava falando, que estavam querendo contaminar os indígenas para colocar a culpa no Bolsonaro de um possível genocídio indígena. Aí depois ela falou que o Covid-19 estava servindo de desculpa para as mães para elas abortarem. E depois ela falou que tinha que dar voz de prisão para prefeitos e governadores. Só tem louco, galera, de verdade. Só doido. Tá? Vou apagar então, aqui, beleza? E falamos bastante de geografia física, né? Professor, já cansei já, pelo amor de Deus, clima, tal, muito chato. Não é chato, mas enfim. Vamos falar um pouquinho agora dos aspectos
humanos da famosíssima América. Lembrando que eu estou dividindo aqui com vocês, né? Eu não estou falando de América do Norte, tá? Pior que é verdade. Parece mesmo. A gente estava falando, galera, da América Latina, tá? Eu vou falar de América Latina e América do Norte, falando do México também, tá? Então, por mais que eu sei, o México não lembrando, né? O México não faz parte da América Central e da América do Sul, ele faz parte da América do Norte. Mas como eu estou falando aqui da América Latina, aí eu vou colocar o México para vocês. Então, aspectos humanos da América Latina. Se a gente for pensar, galera, no México, o México é um país que tem grande desigualdade também. A gente vai estudar um pouquinho mais profundamente o México, quando eu falar de economia, questões geopolíticas e tal, mas o México é um país muito dividido entre os povos indígenas, os povos mestiços, os povos brancos. Os brancos, eles são conhecidos por ser a elite local. Você tem um movimento indígena, por exemplo, no sul do México, na região de Chiapas, que é extremamente forte, tá? Então é um país com grande desigualdade, uma questão étnica super importante. É como se fosse a Bolívia da América do Norte, tá? A Bolívia também tem um movimento indígena muito forte, que, aliás, tinha conseguido, né, eleger o Evo Morales há décadas atrás, que foi uma grande vitória assim, para o movimento indígena. O México é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem uma separação de classe social baseado na questão étnica também. O México, ele vai ter, de maneira geral, 10% da sua população de brancos, 60% de mestiços e 30% de população indígena ainda. Tá? E quando eu falo para vocês indígena, é o ameríndio que a gente fala, né? Ou seja, o índio das Américas. E esses 10% dos brancos, eles são conhecidos, galera, por serem a elite do país. Tá? A elite econômica, a elite política, tudo tal. O nome, por exemplo, hoje, do líder do México chama Obrador López, que é conhecido por ser um cara de esquerda, um cara que pensa mais, mas mesmo assim, galera, ele pertence a essa elite branca, tá? Dificilmente no México você vai ter os povos indígenas conseguindo chegar ao poder político. É muito difícil isso, de maneira geral. Quando eu falo para vocês, além do México, da América Central, lembrem-se que na América Central a gente tem uma diferença bem nítida entre a América Central insular e a América Central do Istmo. Primeiro ponto. Insular, vocês lembram o que é? Insular é sinônimo de ilhas. Já o Istmo é sinônimo de continente. Lembrem-se que a América Central continental tem aquele país que vocês conhecem, que é Honduras, possivelmente por causa do álbum de figurinhas da Copa, né? Eu sei disso, beleza? Mas tem outros ali, Belize, El Salvador, Nicarágua, Panamá, enfim. Todos esses países pertencem à parte continental das Américas. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó, rapidinho. Aqui, né, ó. Deixa eu ver se dá para ver. Dá, beleza, ó. Aqui a gente tem Guatemala, Belize, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá. Esses países aqui, ó, são os países da América Central do Istmo. E aqui, essas ilhazinhas são América Central insular. Insular é ilha, Istmo é continente. América Central insular, América Central do Istmo. Se você for pensar na própria composição étnica da população, existe uma diferença muito grande. Quando você pensa, por exemplo, em alguém de Cuba, você imagina um indígena em Cuba? Não, né? O fenótipo que eles têm, a característica física, eles são negros. Enquanto a América Central continental, Costa Rica, Honduras, Nicarágua, aí sim eles têm uma cara assim, um pouco mais de indígena, tá bom? Então tem essa diferença étnica. Não posso falar de Cuba que já anima o ânimo do pessoal, ó. Tudo bando de comunista, tá vendo? Foram todos doutrinados aí, ó.
Aí ficam agora falando de Cuba aí. Lamentável. Brincadeira aí. Então, ó, calma aí, deixa eu ajeitar aqui. Então, ó, na América Central Insular, a gente tem até hoje, um predomínio da população de negros. Isso muito por conta do modelo que a gente teve aqui, o modelo de escravidão. Escravidão negra. De maneira geral, os países insulares da América, eles foram países que foram um esquema de plantations, colônia de exploração, tudo tal. E que utilizam mão de obra escrava negra, tráfico negreiro. Lembrando, acho que vocês já devem ter visto isso em história, que não é que assim, eles não utilizaram os povos locais porque eles tinham dó dos povos locais para ser... Imagina, era porque o tráfico negreiro também era uma atividade lucrativa. Então aqui teve muita escravidão com mão de obra negra. Tanto que se a gente for pegar o principal exemplo que a gente tem, vou colocar aqui para vocês, ó. Um exemplo, que é ele. O Haiti. O Haiti, que é um país da América Central Insular, ele foi o primeiro país a se tornar livre, efetivamente, da escravidão. E por um movimento local negro. Tal, os escravos mesmos conseguiram fazer uma revolução e conseguiram o fim da escravidão. Só que imagina, era a colônia francesa. Começou um boicote geral dos outros países. Porque imagina se essa ideia de uma revolução local de escravos começa a pegar pelo mundo. E começaram a boicotar o Haiti, não faziam comércio com o Haiti, incentivavam guerras locais por disputa pelo poder. Vê a consequência que o Haiti tem até hoje. Isso é tudo também por conta do boicote que eles sofreram, graças a serem o primeiro país que, através de uma revolução escrava negra, conseguiram a sua liberdade. Tá bom? O fim da escravidão pela força dos negros. Não foi que nem aqui no Brasil, por exemplo. Aqui no Brasil, a nossa independência ela foi comprada, o movimento de libertação dos negros. Claro que tiveram figuras importantes, não estou desmerecendo eles, claro. Mas, assim, foi uma questão muito mais política também. A Inglaterra não aguentava mais a escravidão que existia no Brasil, gostava de mão de obra livre. A nossa elite burguesa também não concordava mais com isso. Escravidão era coisa de país atrasado, país subdesenvolvido. E eles queriam uma sociedade mais parecida com a sociedade europeia. Tá bom? Então, nós temos os negros, enquanto no Istmo, a população predominante de ameríndios. Pega lá, galera, o seu álbum da Copa do Mundo e vê a cara dos hondurenhos. Vê a cara da galera de Guatemala, de Belize, Costa Rica e por aí vai, tá? Eles têm uma carinha ali de ameríndios. Certo? Quando a gente coloca os países da América do Sul, aí a gente consegue, vou ter que generalizar mais um pouquinho, tá? Vamos pegar primeiro eles. Nossos queridos hermanos e os nossos amiguinhos uruguaios. Uruguai e Argentina, predomínio extremo de brancos. Não, só mentira. Uruguai, até um pouco menos. Fala para mim um jogador importante da seleção argentina negro. Não precisa ser de agora, pode ser na história. Precisa ter o Messi. Messi não é negro, não é negro. Tem o Maradona, não é negro. Batistuta não é negro. Não tem, não tem. Aliás, os argentinos, eles se orgulham, hoje em dia menos, né? Mas claro, no passado, chamavam brasileiros de macaco, essas coisas, por quê? Nossa, no Brasil, olha o resquício de escravidão que eles têm. Nós não. Nós somos colônias aqui, grande parte do povoamento, nós temos uma população branca, uma população europeia, como se fosse motivo de orgulho isso, tá? Os argentinos, eles não têm, e aliás eles tinham vergonha, até muitas vezes tinha algum negro que jogava bem e tal, sofria boicote mesmo, tá? Eles não têm muito essa questão racial, porque tem um predomínio muito grande de brancos. Na seleção do Uruguai, até tem um ou outro ali, tá? Um pouquinho outro, mas majoritariamente população branca também, tá? Não existem muitos negros, porque não teve escravidão negra na Argentina e no Uruguai. Consequentemente, a população deles é majoritariamente branca. Quando a gente pega alguns países aqui, como por exemplo, Peru e Bolívia,
Aí nós vamos ter a maioria da população de indígenas. Também porque foram 2 países, por estarem mais próximo, distante do litoral, mais próximo da costa do Pacífico, a escravidão que ali aconteceu foi uma escravidão indígena, não uma escravidão negra, tá? Então você não teve tanta miscigenação assim. Quando nós pegamos 2 países como Colômbia e Equador, aí grande parte da população negra, os negros, predominam. Mas por quê? Pela questão da própria escravidão negra, tá? E os demais países é uma grande miscigenação. E os demais países é uma grande miscigenação. Ou seja, predomínio aí de mestiços. Talvez você já tenha ouvido falar de um carinha chamado de Darcy Ribeiro, um dos principais cientistas da história do Brasil no século XX, tá? E ele falava, olha, qual é a cara de um brasileiro? Vai, me define, como que é um brasileiro? Um brasileiro é igual eu? É igual o David? É igual a Letícia? É igual a Natália? É igual a Sara? Não tem, percebe? Então é uma grande mistura. Pega quem é um típico brasileiro. Quando eu imagino um brasileiro, vem na minha cabeça o Zeca Pagodinho. Cara, existem pessoas diferentes do Zeca Pagodinho, beleza? Não é um típico brasileiro. É uma grande miscigenação, percebe? Não tem a cara, um típico brasileiro, beleza? Aliás, pelas propagandas do governo federal, até parece que a população brasileira é uma população sueca quase, né? Vocês viram as propagandas? Tipo assim, aí, o Brasil, o país da educação, e aí tem 5 crianças loirinhas, assim, segurando o símbolo, o slogan, né, do Ministério da Educação. Parece que a gente é uma população sueca, mas nós não somos. Nós somos uma população miscigenada. Miscigenada de branco com negro, negro com índio, índio com branco, enfim, é uma grande mestiçagem aí na população brasileira. Certo? Então essa aqui é a composição étnica, de maneira geral, dos países da América Latina. Tudo bem? Pode tirar um print aqui. Alguém tem dúvida? Acho que não, né? Bem simplesinho. Estou apresentando para vocês. Para quem gosta de futebol, acho que fica até mais fácil você tentar lembrar do fenótipo, das características, porque você imagina a seleção, meio que você já consegue pensar. A seleção colombiana, por exemplo, é praticamente só negro, mesma coisa a seleção equatoriana. Seleção brasileira, um pouco mais... Você tem ali um Kaká, por exemplo, tinha, né? O cara é muito antigo já. Mas... E tem, sei lá, um Júnior Baiano, coisa que vale. Então você consegue perceber uma diferença bem grande. A Argentina até hoje, cara, eles nunca colocaram, pelo menos não que eu lembre, tá? Preciso pesquisar melhor sobre isso, mas eles nunca colocaram um negro para jogar. Nunca. Na seleção. Nunca teve nenhum negro na seleção argentina. Pelo menos pelo que eu lembro. No Uruguai teve alguns, mas poucos também, tá? Enfim. Já foi o print? Deixa eu ver aqui rapidão. Tá. Galera, eu precisava falar com vocês sobre as questões econômicas da América Latina. Mas como falta só 3 minutinhos, acho que eu vou deixar para a próxima aula, tá? Senão eu vou ter que começar e depois parar. Eu vou falar para vocês da distribuição agrícola, o que se plana em cada local, depois falar um pouquinho para vocês da indústria e do setor de serviços, tá? Belezinha? Então, beleza. Beijos, abraços. Calma aí, será que eu... não é... hoje é o Alvânio, né? Não é o Pimenta. Deu uma confusão semana passada, galera. Perdão, tá? Idiota, esqueci de tornar o Alvânio administrador. Aliás, esqueci de tornar o Pimenta administrador e sair da reunião. Aí quando eu saí da reunião, o Pimenta também saiu, claro, né? Todo mundo saiu e tal. O Alvânio, ele consegue entrar direitinho, aí fica mais fácil. Falou, gente. Beijo, abraço, tchau e até segunda-feira. Tchau, professor. Muito obrigado. Bom Fala, final de David. semana. Pra você também. Tchau, professor. Obrigado. Tchau, tchau, Felipe. Até mais.